Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai para uma próxima estrutura de dados. Chegou a falar mais no começo do semestre, né? Embora o nosso semestre começou na segunda quinzena de setembro, enfim. Logo que a gente começou o curso, a gente falou que a gente teria 4 estruturas de dados. Claro que a gente acabou falando de ponteiros, structs, arquivos, recursão, enfim, né? Além das estruturas de dados. Mas a gente falou que de estruturas 1, efetivamente, a gente tinha 4 grandes estruturas de dados. Listas, filas, pilhas e árvores. E que a estrutura de dados que a gente ia ficar pelo menos metade do nosso tempo eram as listas ligadas. E aprendendo listas ligadas, a gente já aprenderia filas e pilhas. Já ganharia, tipo, quase de graça. E é isso que a gente vai fazer essa semana. Vai falar de filas e pilhas, que são um caso particular de lista ligada. Tipo, se você aprendeu lista ligada, você já sabe filas e pilhas. E é isso que a gente vai ver hoje. Inclusive, deixa eu colocar aqui. Inclusive, tem uma tarefa para vocês. Aqui eu estou no Canvas, enfim, não sei como é a visão de vocês, a interface de vocês, né? Na minha interface, nos exercícios, lembra que a gente tem o projeto, que vale 50%, legal, entrega até 21 de novembro, tá aqui. Tem o projeto integrador, que vale 10% para quem faz. Para quem não faz o projeto integrador, depois eu multiplico pelo tanto devido, que é 1.11, enfim, tá? Tipo, esse 0,1 vai ser distribuído igualmente entre o projeto final e os exercícios. E nos exercícios, são essas tarefas. O total vale 0,4 e a gente tem a nossa terceira tarefa aqui, aberta hoje, tarefa 3, beleza? Chama filas, tarefa individual e aberta até quarta-feira, 23h59. Vamos só ver, antes que eu me esqueça a tarefa, tá? Ela vai ser bem simples. Enfim, e daí, conforme a gente for vendo filas, vocês vão visualizando já e eventualmente tirando dúvidas. Então, a ideia é implementar funções de manipulação de filas usando alocação dinâmica. Então, vocês vão fazer uma lista ligada, simulando filas, né? Basicamente, o que vai ser? Funções a serem implementadas e acessadas através de um menu, tá? Então, esse menu, igual o que a gente estava fazendo para a lista ligada, vai ter 3 funções só: inserção na fila, remoção da fila e impressão de todos os nós da fila. E a gente vai ver que é super simples. Como que eu insiro um nó na fila? Inserir no final, beleza? Uma lista ligada, você vai lá e insere no final. Como é que você faz a remoção de uma fila? Você remove no início da fila. Como a gente estava falando, as filas são um caso particular das listas ligadas, onde as inserções são só no final e as remoções do início. E por isso que se chama uma fila. Tipo assim, quando você vai entrar numa fila, você entra no final. Quando a pessoa que vai ser removida da fila, tipo o caixa, né, quando vai chamar alguém para retirar a pessoa da fila, vai retirar, vai atender ou vai servir, né? A gente vai chamar assim porque a gente vai trabalhar muito no modelo cliente-servidor. Então, o servidor vai remover o cara que está no início da fila. Então, bem simples. Então, inserção no final, remoção do início. Na verdade, você já tem essas duas funções implementadas, tá? Para a lista ligada, a mesma coisa. E a listagem de todos os nós da fila. De boa? Imprimir todos os campos código, tipo assim. Para não ficar tipo, tão a mesma coisa, tem uma pequena variação aqui.
Então, ao inserir o nó na fila, você vai armazenar, em vez de dar um código para ele, você vai armazenar o horário da inserção. Ao remover, você vai pegar o horário, calcular a diferença, né, do horário atual com o horário que ele foi inserido, para ver quanto tempo aquele cara, aquele nó, aquele cliente ficou na fila, tá? Então, ao remover, você vai fazer essa conta e imprimir quanto tempo o nó ficou na fila. Beleza? Isso para inserir, então você armazena o horário. Para remover, você pega o horário atual, calcula a diferença e imprime quanto tempo o nó ficou na fila. E na função de imprimir, listar, você imprime a data e o horário da inserção de cada nó. Beleza? Então, essa tarefa, vamos ver a matéria e daí a gente vai visualizando os detalhes, tá bom? Depois a gente vê a teoria de filas, que é bem simples. A gente vai fazer algumas brincadeiras, do tipo, lembra que a gente chegou até a trabalhar com tempo para Windows, pouquinho, né? Quando a gente tinha aquele programa de tela. A gente vai fazer a mesma coisa agora para Unix, né? Linux, macOS, e vai ver que é muito parecido e vai brincar um pouquinho com isso. Enfim, tá? Para a gente ter os dois exemplos, aquele anterior que vocês podem retomar, sempre a fazer uma chamada time, né? Para o início do tempo, uma outra chamada time, calcular a diferença e imprimir a diferença, tá? Isso já estava lá, tipo, há quanto tempo o programa estava rodando, tá? Naquele tela.h, time.cpp, aquelas coisas lá. Beleza? A gente vai fazer de novo para Unix, que dá para a gente fazer mais detalhes. Bom, o que mais? Deixa eu voltar lá para compartilhar o tópico de hoje. Então, hoje a gente vai falar de filas, né? Esses slides já estão no Canvas, arquivos, enfim. E daí, bom, por que essa estrutura de dados chama fila? E por que as filas são tão importantes? Bom, primeiro porque chama fila. Porque elas funcionam igualzinho uma fila. Por exemplo, aqui tem uma fila, né, um desenho só para ilustrar, mas você pode pensar, numa fila de supermercado, uma fila de banco, uma fila de praça de pedágio, enfim, uma fila. Basicamente, o que tem é todo mundo que for chegar na fila, que for querer entrar na fila, vai entrar no final da fila. Legal? Vai entrar depois do último. Aí todo mundo que vai entrar, ou seja, cada nó que eu for inserir, eu vou inserir no final da fila. Então, vou colocando os nós, as pessoas, os clientes, no final da fila. E quando eu for remover, normalmente quem remove é um servidor que vai atender aquele cliente, tipo caixa do supermercado, caixa do banco, enfim, coisa assim, tá? Então o servidor, ele vai remover sempre o cara que está no início da fila. Então as remoções são sempre no começo da fila e as inserções sempre no final. Beleza? Uma fila, como, enfim, todo mundo conhece, tá bom? Daí vem o nome. Acho que não tem como a gente se esquecer muito do funcionamento. Tá. Tem um aluno mandando mensagem no privado que um pouco eu vejo lá aqui. Tá. Bom, continuando aqui então. Ops. Aqui. Bom, o que são as filas então? Filas são um tipo de estrutura de dados. E elas implementam uma estratégia chamada de FIFO. First in, first out. Tipo, o primeiro que chegou vai ser o primeiro a sair. O primeiro que chegou vai ser o primeiro a ser atendido. Beleza? Tá? Como a gente falou, elas são muito conhecidas por essa sigla, FIFO. Tá? Tipo, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Como a gente falou, a estrutura de dados é muito simples. Dá para a gente fazer com uma lista ligada, né? Inserindo no final, removendo no início. E
Então, a estrutura de dados é muito simples, mas ela é muito usada. Onde elas são usadas? Por exemplo, em sistemas cliente-servidor. Servidor de banco de dados, servidor de arquivo, servidor de impressão, servidor... Né? A maior parte dos nossos apps são servidores. Tipo, você quer saber o clima, tá? Aí no app você faz uma requisição, o servidor recebe a requisição, processa e te devolve a resposta, tá? Né? Esse modelo cliente-servidor é o modelo mais usado na internet toda. E ele é muito simples, tá? Basicamente, vai ter essa fila, né? Então, o servidor, ele vai ficar num loop, pegando primeiro o cara da fila para atender, atendendo, depois pega o próximo, atende, depois pega o próximo, atende, tipo um loopzinho bem simples de servidor. Tá muito usado, portanto. E também as filas são muito usadas em aplicações de software básico. Por exemplo, as filas de processos. Né? Lembram dos escalonadores, que é aquela parte do sistema operacional que escolhe qual processo vai executar a cada instante? Então, ele pega os processos numa fila. Essa fila a gente costuma chamar de fila de processos prontos para executar. Então, o escalonador, né, pega o primeiro processo, põe num core. Pega o segundo processo, põe no outro core. A hora que terminar o tempo, esse processo sai do processador e vai para o final da fila de novo. Beleza? Então, uma estrutura de dados bem usada. Bom, como é que a gente vai implementar filas? Então, como a gente falou, inserindo no final e removendo do início. Quem sai da fila é o cara que está no começo da fila, o primeiro que tinha chegado, e todo mundo que vai entrar, entra no final. Um pequeno detalhe que tem quando a gente vai implementar filas usando lista ligada, é que dá para a gente fazer do jeito que a gente estava fazendo antes. Do tipo, como é que eu insiro no fim? Eu vou percorrendo a fila com AUX até o último elemento, depois eu dou uma lock e coloco o cara no fim. Beleza? Dá para fazer. Mas tem um jeito mais eficiente de fazer isso. Como assim? Da gente não precisar percorrer a fila para descobrir qual é o último nó, para depois dar malloc e colocar o próximo no final da fila. Como a gente faz isso? Então, a fila, ao invés de ter um ponteiro, que era o ponteiro que a gente chamava de lista, beleza? Que era o endereço do primeiro cara da lista, do primeiro nó da lista. Agora, esse ponteiro eu chamei de fila em vez de lista. De boa, só o nome da variável, porque agora a gente está com uma fila. Então, além desse ponteiro fila, que dá o endereço do primeiro nó, o usual é a gente ter um ponteiro fim também, tá? Os dois eu inicializo com null. Quando eu vou inserir, caso mais simples, se eu for dar uma lock no primeiro cara, esse primeiro cara, além de chamar fila, ele vai ser o fim também, tá? Final da fila. Quando eu inserir um outro cara, eu insiro sempre a partir do fim, tipo no fim setaprox, e eu ando com o fim, beleza? Insiro outro, dou uma lock, sempre no fim setaprox, ando com o fim. Vou inserir o outro, dou uma lock, coloco no fim seta próximo, ando com o fim, que é essa figurinha que está aqui. Daqui, se eu fosse inserir um outro cara, como eu inseriria? Dou malloc, ó, malloc no aux aqui, ligo no fim setaprox e ando com o fim, beleza? A grande vantagem é que se a fila estiver muito grande, eu não preciso ficar descobrindo onde é que está o final. Como eu sei que eu vou inserir, né, um dos algoritmos que eu vou usar bastante é inserir na fila é sempre inserir no fim da fila, ao invés de eu ficar percorrendo, eu uso um ponteiro a mais. Eu uso 2 ponteiros para a fila. Um para o primeiro elemento e outro para o segundo elemento. Beleza? Quando eu for remover um elemento, como vai ser? Eu coloco um ponteiro aux aqui no primeiro, que é o cara que eu vou atender, que eu vou remover, e faço fila, recebe fila, setaprox. Beleza? Daí eu uso, retorno, por exemplo, o valor do aux. Tipo aux setacódigo aqui. Tá bom? Beleza? De boa?
inserção e remoção, né? Imprimir também é de boa, né? Podia chamar o imprimir, e daí vou lá e vou imprimindo fila seta código, por exemplo, e toda vez eu faço fila recebe fila seta prox. Imprimo fila seta código, faço fila recebe fila seta prox, e assim por diante. Lembrando que no algoritmo de imprimir os nós, eu passo os ponteiros por valor, não passo o endereço deles. Então, quando eu fizer fila recebe fila seta prox, eu vou estar alterando o valor da cópia, né? Então a fila lá da main vai continuar do mesmo jeito. Só um minuto aqui. Tem um aluno que é o representante lá. Acho que tem uma perguntinha. Eu vou lá, já volto aqui. Tá. Beleza, daqui um pouquinho, quando a gente tiver alguma atividade, eu respondo ele. Beleza? Dúvidas? Tá, então, essa nossa atividade, essa nossa estrutura de dados é bem simples, de boa. Talvez, não nessa quarta, talvez na outra, a gente faça um outro exercício em ALP, tá? Que seria o que eu vou continuar aqui. Daria também para implementar filas usando vetores. Como é que se implementa usando vetores? Do mesmo jeito, ó, você tem um vetor de n posições, você já declarou, já fez a alocação, tipo n é 100, beleza? Daí você já fez a alocação do vetor, alocação estática, a gente está falando de ALP, de boa? E daí daria para simular uma fila usando o vetor, com todas as características de vetores que a gente já conhece, do tipo, eu aloquei 100 espaços para o vetor, só estou usando 1. Beleza, o resto é tudo alocado, estou gastando o espaço para o 100. Tá? E a outra coisa é, agora eu tenho que armazenar 110. Posso? Não, não posso. Né? Só posso, né? Estou limitado ao tamanho do vetor. Tá? As mesmas coisas de alocação estática de ALP. De boa? Como é que eu implementaria se eu quisesse um vetor, uma fila usando um vetor? Ó, tem até aqui a brincadeira. Ó. Vai ter dois ponteiros, que aqui vão ser int, beleza? Dois inteiros, que vão falar o início e o fim da fila. Inicializo os dois com 0, beleza? Quando eu for inserir, eu insiro sempre no fim, que é o fila, estou supondo que o meu vetor chama fila, tá? Fila, fim. E faço fim, recebe fim mais 1. Tipo aqui, ó. O fim da fila está no espaço 4, beleza? Aí se eu for inserir um número, eu vou colocar no fila, fim, na posição 4. Aí eu coloco o elemento aqui e faço fim mais mais. Aí o fim da fila vai para o 5. Se eu tiver que inserir um outro cara, eu vou inserir na posição 5, que é o fila fim, fila 5. Legal? Aí daí se eu inserir um outro cara aqui, eu faço fila fim mais mais. Aí o meu fim vai para a posição 6. Se eu for inserir um outro cara, vou inserir na posição fim 6, tá? Na posição 6 do vetor fila, fila 6. De boa? O início, para remover, eu faria uma coisa parecida. Eu sempre vou remover do início. Então, eu removo o x1 aqui, beleza? Tá? Ia retornar, eu posso pôr uma variável auxiliar, nem precisaria, mas, por exemplo, tá? Colocaria numa variável auxiliar o x1 aqui, que é o cara que eu vou remover, e faço início mais mais. Aí o início vai ficar na posição 2. Se eu tiver que remover um outro cara, eu vou remover o cara da posição 2 e faço início mais mais. Então, para inserir, eu sempre insiro no fim e faço o fim mais mais. Para remover, eu sempre removo do início e faço início mais mais. De boa? O único detalhe que tem nesse algoritmo, que está descrito aqui, ó, sempre quando eu faço fim mais mais, ou início mais mais, que eu tô simbolizando por esse início, recebe início mais um, eu sempre vou fazer mod n.
Por que mod n, módulo n? Porque o vetor tem tamanho, tem um módulo n. Como assim? Suponha que eu já inseri um monte de caras, ó, o fim foi chegando para cá, tá? E fui removendo também, ó, o início foi chegando para cá. Uma hora o fim ia chegar aqui na última posição e eu ia falar, não tem mais espaço na fila, a fila está cheia. Mas, ó, a fila ia ter um monte de espaço aqui à esquerda. De boa? Eu não, cada vez que eu removesse, eu não ia copiar todos os elementos para a esquerda, para a fila sempre começar a partir da posição 0, senão eu ia gastar muito tempo de processamento. Então, normalmente eu não faço isso. Eu deixo a fila ir se deslocando para a direita, tanto o fim quanto o início. Quando o fim chegar aqui, ó, na posição n mais 1, quando eu for fazer fim recebe fim mais 1, vai ser eu estava supondo que o vetor tinha tamanho 100, tá? De 0 a 99. Então, se o meu fim está valendo 99, quando eu faço fim mais, meu fim vai valer 100. Eu sempre, como tem aqui, ó, escrito, eu sempre, quando eu faço essa incrementação, esse mais, eu faço mod n, que é a porcentagem n. Daí, quando der 100, 100 mod 100, dá 0. Então, meu fim, em vez de vir para cá, ó, que nem tem vetor, ele volta para cá, para o 0. De boa? E assim por diante. Tá? E o início é a mesma coisa. Bom, o exercício que a gente vai fazer, que vocês vão fazer, na verdade, né? É para postar lá no Canvas. A gente já explicou, né? Na verdade, aqui está um pouquinho de novo só. Use uma função menu para inserir, remover e imprimir os elementos de uma fila. Não se esqueça que na main haverá a seguinte inicialização. Aqui a gente vai ter 2 ponteiros para a fila. Um para o início, que eu estou chamando de fila, igual antes a gente chamava de lista, tá bom? Inicializo com null e o fim também, tá? Dúvidas até aqui? Beleza? Então, nossa tarefa, inserção, remoção, imprimir os elementos da fila. Lembrando que a fila é igualzinho à lista, inserção no final, remoção no início. Beleza. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha agora de brincar com as funções de tempo no Unix. Então, eu vou compartilhar uma outra coisa aqui, fazendo o Replit, que daí, como a gente vai fazer no Unix, daí quem tiver com Linux ou macOS, faz, mesmo para quem não tá, é legal porque, enfim, tem algumas pequenas coisinhas diferentes e mais legais. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu... Só aqui para dar certo no meu espaço aqui da tela. Eu vou abrir um Replit aqui. Cadê? Ups, o que eu fiz? C++, create. Tá? De boa, vou colocar outro nome aqui para o programa. Rename. Chamar de... sei lá. Tempo. Beleza? Tempo.cpp. Eu vou mudar a minha proporção aqui. Deixar um pouquinho maior minha área de programação. Na hora de compilar, eu altero aqui. Tá bom? Vou tirar esse Hello World também aqui. Bom, vou colocar o mínimo aqui. Quem quiser colocar aquele set local, não sei o que. Não vou colocar, tá? Enfim, só... acho que já foi essa fase, assim, né? Tá bom? Vou fazer só o tipo que interessa para o nosso trabalho hoje, tá bom?
Bom, posso dar sem o Cout, mas eu vou colocar aqui as bibliotecas do C std aí o ponto H, porque às vezes para algumas coisas fica mais fácil controlar, tá bom? Enfim, ele não é tão prático igual sem o Cout, mas a gente às vezes consegue controlar exatamente o que a gente quer imprimir. Lembra que a gente tinha aqueles problemas, por exemplo, já teve dos endereços, né? Que ele sempre acabava falando, o jeito que o cara quer, que o usuário quer, é imprimir hexadecimal, mas às vezes, sei lá, eu sou usuário, eu prefiro em decimal. Enfim, tá bom? Só para controlar melhor, vou deixar incluído. Não sei se a gente vai precisar, que a gente vai inventar durante a brincadeira aqui. Vou deixar stdlib já também. E as bibliotecas de tempo, tá? A biblioteca de tempo, que é a mesma que a gente usa para Windows, é a time.h. E a gente tem uma outra biblioteca de tempo que tem umas coisas mais legaisinhas, mas essa só funciona para Unix, tá? Portanto, Linux e macOS. Não se esqueçam disso. Essa segunda aqui, que é a sys/times.h. Geralmente, quando a gente tem alguma biblioteca para Windows, enfim, né, e a gente tem uma com mais coisas para Unix, ela vai estar no plural, de boa, como aqui, por exemplo, a Times no plural.h, ela tem algumas coisas a mais. Bom, começar a nossa brincadeira, a primeira diferença vai ser que, ao invés de a gente declarar uma variável, né, se você pegar o código do Windows lá, a gente declarava uma variável do tipo time underline t, beleza? Essa time underline t, para quem se lembra, era tipo um inteiro grandão. Era o número de segundos desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970 em Greenwich, tá bom? Aqui, como a gente vai ter mais informações, ao invés de a gente usar só um inteiro, né, um time t, a gente vai usar uma struct, tá? Essa struct chama struct times, ou struct tms. Esse é o tipo da struct. Vou declarar duas variáveis, uma que chama t1 e uma que chama t2, tipo tempo 1 e tempo 2, tá bom? Depois a gente vai precisar de mais variáveis, mas vamos, fazer aos poucos, de boa? Para todo mundo acompanhando. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer... deixa eu ver. Uma outra coisa, já colocar aqui. Um outro tipo é chamado de clock underline t. Tá? Esse também é um inteiro grande, tipo time underline t. Tá? Só que ao invés de ele dar o número de segundos desde 0 hora de... ele dá o número de centésimos de segundo. Tá? Então ele é mais preciso. Então nossa precisão aqui no Unix vai ser em centésimos de segundo, não em segundos igual lá no Windows, tá bom? E daí o nosso tipo, ao invés de ser time t, vai ser clock t, de boa, ou clock underline t, eu vou sempre chamar de clock t. Bom, como é que nossa primeira brincadeira vai ser pegar o horário, fazer algum processamento, pegar o horário de novo e calcular a diferença. Tipo, quanto tempo demorou para fazer o processamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha variável início e vou atribuir a ela o horário, de boa? Então, igual lá a chamada chamava time, né? A função chamava time, agora ela chama times, de boa? Isso daí já faz a gente sacar que essa daqui é uma chamada da biblioteca sys/times.h,
Legal? Tem essas funções no plural. Tá? São as funções do Unix. De boa. Então, times. E eu vou colocar aqui o meu T1. Então, essa chamada aqui, ó, ela vai colocar um monte de informações na minha struct T1. Depois a gente vai começar a ver que informações são essas. Beleza? E ela vai me retornar um valor, que vai ser o número de centésimos de segundo desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970 em 20. Tá bom? Então, daqui eu vou fazer algum processamento e depois eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui eu vou fazer algum processamento, aí no meio, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, aí depois que eu fizer o processamento, eu vou pegar o horário. Então, eu peguei o horário de início, agora eu vou pegar o horário atual. Como é que eu pego o horário atual? Faço de novo a chamada times e vou passar o meu T2. O que eu vou ter feito aí? Eu vou ter pego um horário aqui no início, vou fazer algum processamento, vou pegar o horário atual, né, o horário depois do processamento, e daí vou imprimir a diferença. Então, vou colocar algum processamento aqui. Tá? Vou colocar algumas variáveis, estou lá na main de novo, colocando algumas variáveis só para, tipo, fazer um processamento, porque senão vai dar 0, ou muito próximo de 0 o nosso tempo, tá? Então, vou colocar algumas variáveis aqui, só para fazer um processamentozinho. Vou colocar um i, um j para fazer 2 loops, e vou colocar um x, que vai ser um valor qualquer. Vou inicializar com 10. E aqui no meio, eu vou fazer um processamento, tipo for i, que vai de 0, ponto i menor que 20.000, 1, 2, 3, i mais. Vamos fazer um for dentro de um for, para ele demorar mais tempo. Tá? For j recebe 0, ponto j menor que 20.000. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer 20.000 ao quadrado, que vai dar 400 milhões de loops. Se for, depois a gente corrige. Se for muito lento ou muito rápido, depois a gente corrige, tá? Esse loop aqui de 20.000, 20.000. E aí, cada vez desse loop, a gente vai fazer alguma conta. Qualquer conta. X recebe x ao quadrado mais 2 vezes x mais 3. Por exemplo. Mod 100. Só para daqui um pouco não ficar com o número muito grande, tá? Então ele faz alguma conta lá, só para passar o tempo de boa, que é esse loop todo aqui. Ele vai fazer 400 milhões de vezes essa conta aqui. Fazer x recebe x ao quadrado mais 2x mais 3 e um mod 100. Beleza? Daí a gente pegou o horário. Suponha que o horário agora, aqui se fosse 10h30. Aí eu vou processar isso aqui. Suponha que demore 20 segundos. Aí o atual vai ter, tipo, 20 segundos depois. Tá bom? E a gente vai imprimir esse tempo de processamento. Então, cout ou printf tempo de execução. Vou colocar tudo sem acento, tá? Porque vocês viram que eu não coloquei set local, essas coisas aí. Sei lá, não vou ficar fazendo mais essas coisas, né? Sei lá. Acho que a gente tá num outro nível de programação já. Nos exemplos aqui, não vou me preocupar mais com isso. Tá bom? Então, tempo de programação. E vou imprimir aqui, ó, um número float, beleza? Ponto flutuante. Então, float é porcentagem F. De boa? Se eu colocar ponto 2F, é que eu vou querer colocar esse float com 2 casas decimais. Tá bom?
Aí eu vou colocar S de segundos, pular uma linha, barra N. E vou imprimir a diferença. Lembrando que a diferença lá no Windows eu tinha que chamar a função de time. Aqui no Unix é um pouquinho mais fácil, eu posso fazer já direto. Atual menos início. Dividido por 100. Deixa eu só mudar aqui minha proporção, gente, pra gente falar mais um pouquinho disso. Isso. Tá? Então, ó, a gente pegou o horário do início, chamou esse horário de início, tá? Suponho que tenha se passado, sei lá, isso é um exemplo só, hein? 1 milhão de segundos desde 0 hora de centésimos de segundo. 1 milhão de centésimos de segundo desde aquele horário lá. Manja, né? 0 hora de 1º de janeiro, nos 70, Aí fiz um processamento, aqui era 1 milhão. 1 milhão, só estou dando um exemplo, tá? 1 bilhão. E daí fiz o processamento, deu 1 bilhão e 100. Aí eu já sei que se passaram 100 centésimos de segundo. E é isso que eu vou imprimir aqui. Tipo, 1 bilhão e 100 menos 1 bilhão dá 100. Como está em centésimos de segundo, vou dividir por 100. Tá bom? Aí ele vai imprimir 1 segundo. Tempo de execução, 1 segundo. Tá? Cadê o quinta janela aqui também? Bom. Vou mudar minha proporção de novo para a gente... Qual que é o nome do programa? Tempo.cpp. Então, G++. Tempo.cpp menos O. Chamar de tempo. Beleza? Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Tipo o programa, tá? Só para a gente ficar com uma interface mais larga aqui. Então, ponto barra, qual que é o nome do programa? Tempo. Bom, então ele vai lá. Isso é um teste, tá? Talvez a gente corrija se demorar muito. Aí foi lá, pegou o horário de início, fez o processamento lá, pegou o horário de fim, calculou a diferença e imprimiu. Ah lá, tempo de execução, 6,48 segundos. De boa? Então ele é mais preciso. Ao invés de ele dar o tempo em segundos, ele dá em centésimos de segundo, tá? Por isso que eu dividi por 100 lá para, enfim, ficar em segundos, tá bom? Então isso quer dizer que ele demorou em torno de 6 segundos e meio para fazer o loop, tá? Aquele loop de 20 mil vezes 20 mil vezes, né? Tipo 400 milhões de contas lá, daquela conta lá. Beleza? X ao quadrado mais 2x mais 3 mais 100. De boa? Dúvidas? Tudo ok? Esse times, ele retorna a quantidade de centésimos de segundo desde 0 hora de 1º de janeiro de 1970 em Londres. Tá? Então eu fiz essa chamada aqui, aí ele viu, ó, passou 1 bilhão de centésimos de segundo desde desse horário que eu falei. Aí, tipo, 1 bilhão. Aí ele fez o processamento, pegou o horário de novo, ó, deu 1 bilhão 648. Ele falou assim, olha, desse horário aqui até esse horário passaram 648 centésimos de segundo. Ou seja, ele demorou em torno de 6,5 segundos, né, 6,48 segundos, para fazer esse processamento. Aqui demorou 11. Ah, isso é uma boa, Elias. Tipo, esse tempo é um tempo físico. Pode ser por causa da máquina, pode ser por causa... nesse caso aqui, pode ter a ver com a emulação, né? Porque, enfim, pode ter, por exemplo, você pode estar com muitos processos rodando aí na sua máquina, mais que eu. Eu aqui, por exemplo, só estou com
as coisas da aula, tá? Então, tipo, PowerPoint, essas coisas nem tá rodando direito, né? Porque eu nem tô mexendo lá. Não tô com nada assim que exige processamento. Então, pode ser. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra coisa legal, né? Que vai, enfim. Daí a gente vai brincar mais um pouquinho sobre isso, Elias. Essa pergunta foi muito boa. Vamos ver a do Carlos. Entendi. Então, aquele loop é o tempo de espera, assim dizer? Sim. Tipo, você quer ver quanto tempo vai fazer algum processamento qualquer. Tipo, ordenar um vetor, fazer uma busca. Tipo, você pega o tempo antes e o tempo depois, calcula a diferença, aí você sabe quanto tempo ele levou para fazer aquele processamento. Né? No nosso caso, foi esse loop, mas podia ser outra coisa, qualquer coisa. Né? De boa. Ó, vou diminuir aqui, tá todo mundo já viu, né? Vamos. Bom, vamos brincar mais um pouquinho em cima disso. Só um minuto. Nossa, hoje um pouquinho antes da aula, me deu um acesso de tosse do nada. Nossa, hoje tá terrível. Algumas aulas na primeira aula, igual na semana passada, eu tive uma aula super teórica, né? Super conceitual. O povo do oitavo semestre lá. Só que era uma aula assim que era só conceito, 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 conceito. Nossa, eu falei aula inteirinha. E depois, antes de vocês, falei aula inteirinha também, né? Falando de arquivos. Nossa. Então, às vezes, fico meio detonado, não liga não. Tá. Bom, vamos brincar mais um pouquinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, além de imprimir o tempo de execução, a gente pode imprimir isso só no... Peraí, deixa eu pegar uma pastilha aqui. Isso só no Unix, vocês lembram disso, né? No macOS e tal, nos Linux. Vamos ver quanto tempo o processo... Lembra que processo é esse programa de execução, né? Vocês lembram? Segunda coisa, que esses tempos que a gente pegou é tempo físico. Tipo, quantos segundos ou centésimos segundos se passaram desde aquele horário de referência. Beleza? Uma outra coisa que eu posso fazer não é pegar o tempo físico, mas o tempo que este processo aqui ficou escalonado e rodou dentro do meu core. Então, por exemplo, eu tenho um core, 2, 4, 8, 16, não importa. Algum tempo ele vai ficar fora do core, né? Porque mesmo que eu tenha muitos cores, normalmente eu tenho mais processos do que núcleos de processamento, mais do que processadores. Então, uma outra coisa que dá para fazer é ver quanto tempo esse programa, esse processo, ficou efetivamente executando no core para conseguir fazer esse loop. Então, vamos dar um segundo printf aqui para mostrar isso. Então, vamos colocar de novo aqui. Printf. Tempo de execução. Uma outra coisa. Nesse tempo que o processo ficou alocado no core, tipo, quando ele rodou mesmo, a gente ainda tem duas divisões. Tipo, quando ele ficou fazendo o que a gente chama de instruções de usuário e a outra que é instruções de kernel, instruções de sistema operacional. Por exemplo, que tipo de instruções de sistema operacional tem? Cin, cout ou printf, scanf, abrir arquivo, fechar arquivo, escrever em arquivo, ou mandar mensagens ou receber mensagens. Esse tipo de coisa, esse tipo de instruções, são instruções que a gente chama de chamadas de sistema, ou system calls, tá? Vocês vão ver isso no segundo ano, tá? Em sistemas operacionais, mas só para dizer que dessas instruções que a gente coloca em cada programa, algumas instruções são chamadas de instruções de usuário e outras são chamadas de instruções de sistema, tá? Ou
instruções de kernel, de sistema operacional. Tá? E daí, dá para eu saber quanto tempo o processo ficou executando em instruções de usuário normal e quanto tempo ele ficou executando instruções de system call, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, vamos... Eu não vou parar de dividir por 100, tá? Daí os resultados vão estar em centésimos de segundo, de boa? Então, vai ser... Vou imprimir... Daí eu não vou imprimir float mais, tá? Que vai ser número inteiro. Eu vou imprimir que é o tipo inteiro sem sinal, unsigned, tá? Então, eu vou imprimir isso aqui, tempo de execução. Modo usuário, 2 pontos, aí aparece isso aqui. Aí aparece um número. Depois, colocar ponto e vírgula, sei lá, modo... vou colocar o nome certo, tá? De uma vez. Modo kernel, tipo, que ele faz essas funções de sistema operacional. E vou imprimir de novo um inteiro sem sinal. Daí, você faz o quê? Pula, tá? Pula 2 vezes. De boa? E vou imprimir aqui. Eu vou fazer um cache para inteiro. Tipo, eu vou transformar a conta que eu vou fazer inteiro, porque eu vou imprimir um inteiro sem sinal, né? Que é esse porcentagem U. E eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que aqui no início e no atual, nas duas chamadas times, o resultado foi para a variável início e para a variável atual. Concordam? E daí foi a que a gente acabou de fazer. Veio a diferença dos dois, quanto tempo ele demorou para executar daqui até aqui. Além disso, nas chamadas times, a gente colocou numa struct, que é essa T1 e T2, que são os argumentos, né, os parâmetros das funções times, que vão ter um monte de campos. Vamos ver alguns desses campos aqui. Um deles é o seu campo da variável T2, que é o campo times, que é TMS, underline, o time. O time é o tempo que foi utilizado em modo usuário. Tá? Vou pegar todo o tempo que esse processo foi escalonado, né, foi executado em modo usuário, e vou subtrair o tempo que ele já tinha usado no começo, tá? Até a primeira chamada times, que está na variável T1, no mesmo campo, que é times, o time, tipo tempo de usuário. De boa. E aí ele vai calcular as duas diferenças e vai me dar quanto tempo, quantos centésimos de segundo, né? O meu processo executou naquele trecho lá de programa, em modo usuário. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma curiosidade só, tá? Nem sei se vocês gostam dessas coisas, mas enfim. Só que não precisa usar para nada, né? Para projeto e tal. Só o de segundos lá, tá? Mas já que a gente está aqui, enfim, sei lá. Quando eu era estudante, eu gostava de saber essas coisas, por isso que eu tô passando, tá? Mas quem não gostar, tipo, desconsidera. E a mesma coisa, naquelas structs lá, tem os tempos que o processo rodou em modo kernel, né? Em modo sistema, fazendo chamada de sistema. E daí isso fica na struct, né? Lembra que a gente tem duas structs, a T2 e a T1, também no campo TMS, times, o campo S-time. S tem a ver com sistema. Beleza? Então,
isso aqui menos o tempo que tinha gasto até o T1, que é TMS underline S time. Tá? Vocês copiam, deixa eu já responder outro aluno lá, que é a dúvida do turma inteiro. Bem rapidinho. Responde, deixa eu voltar aqui, tá? Bom, vamos compilar. Professor, Oi. eu acho que tá faltando um parênteses ali na linha 23, né? Ah, é? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui eu não abri, né? Verdade. Só isso, será? Só. Valeu, obrigado. Então, e vamos executar. Daí ele vai lá fazer aquele loop lá, ele vai demorar, eu nem vou mexer, tá, nos 20, vou deixar 20 mil, que tipo, em torno de 6 segundos e meio, acho razoável, tá bom? E ó, a gente vê aqui, cada um vai dar um valor diferente, né? Sendo que o tempo físico, ele demorou em torno de 6 segundos e meio de novo. Mas ele só, vocês viram que nessas contas aqui, que só foi for, fazer uma conta, né, para calcular o x, não teve nenhuma chamada de sistema. Então, em modo kernel, ele usou 0 centésimos de segundo. E em modo usuário, tipo, instruções nível de usuário, né, ele demorou 326 centésimos. Você viu que... Por que que deu 625 centésimos ao todo? Porque em uma parte desse tempo, esse processo não estava escalonado. Beleza? Então, ele estava escalonado e executou por 326 centésimos de segundo, ou tipo 3,2 segundos. Tá bom? Tipo, os valores são aproximados, né? O que eu tô falando. 3,2 vocês entenderam, né? 3,26 nesse caso aqui. De boa? Dúvidas? Tranquilo? Bom, uma outra coisa. O meu usou 0 no tempo de execução modo usuário? Confirma se não tem nada assim, tipo, de digitação. Veja sempre que quando a gente coloca, eu vou até colocar aqui embaixo, ó, tipo, T2.tms. Ó, vocês veem que essa struct times, ela tem esses 4... TMS, deixa eu colocar underline.
Deixa eu voltar ali. MS underline. Aqui. Ó, vocês veem que ele tem 4 campos, tá? A gente está usando o S-Time e o Time, que são tempo em modo usuário e em modo sistema, tá? Vocês vejam que também tem o CS-Time e o CU-Time, que são esses aqui. Esses aqui são dos processos filhos executando em modo usuário e dos processos filhos executando em modo sistema. Esse conceito a gente ainda não tem, tá? De processo pai e processo filho, porque a gente só está fazendo um processo, um programa, tá bom? Então, veja se, né, tem certeza que você colocou, tipo, só o time e o S-time. No modo kernel, o meu apareceu 1. Depois executou de novo, apareceu 0. Tá. Enfim. O 1 a mais e 1 a menos não esquenta a cabeça, porque ele sempre tem, tipo assim, quando é 1 segundo, nesse caso é 1 centésimo de segundo, a imprecisão dele é a última casa. Então, uma variação na última casa você pode ignorar, que é a taxa de erro já, enfim, já prevista, tá bom? Então, 1 centésimo de segundo não né, é o que a gente chama de granularidade dele, né? Então, 0 e 1, de boa. Então, muitos processamentos pode dar, por exemplo, 0 segundo. Não quer dizer que ele durou, foi instantâneo, se fosse segundo lá do Windows, né? Então, sempre a última casa é uma casa de imprecisão mesmo. Isso pode acontecer. Tá? Beleza. Bom, vamos fazer uma última coisa desse exercício aqui, né? Enfim, dessa brincadeira nossa, que a gente já fez para o Windows. A gente vai fazer agora para Unix, né? E vai colocar algumas coisas a mais. E também, daí você pode usar no exercício lá, na tarefa, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu mudar só a minha proporção de novo. Bom, aqui, ó. Vamos continuar nosso programa, tá bom? Vamos declarar uma outra struct. A gente usou essa struct lá no programa... Aquele... Como chama? Tela.h e o outro lá. Time.cpp, eu acho. Beleza? A gente usou essa mesma struct aqui. Vamos reusar e vamos colocar mais alguns outros campos que a gente não tinha usado lá. Tá? Então, tem uma struct time, que é a struct tm, beleza? Vou chamar, é um ponteiro, vou chamar de tinfo, minha variável, tá? Com informação de tempo. Lembra que lá vou fazer igualzinho, porque isso aqui é da biblioteca time.h, tá? Que é igualzinho para Windows e para Unix, beleza? Então, eu vou declarar uma variável também, que é timet, igual, né, que é as mesmas que a gente usava antes. Vou dar o nome de segundos. Tá? Eu chamei de segundos só para a gente diferenciar que quando a gente usa essa biblioteca time, né, essas funções aqui, da biblioteca que é comum tanto para o Windows quanto para o Linux, as respostas são em segundos e não em centésimos de segundo. E daí, a nossa função era chamada time, é a mesma que a gente usou naquele outro programinha. Eu vou colocar como parâmetro minha variável segundos. Então, essa variável segundos vai ficar com o número de segundos desde 0 hora, aquela história toda lá, tá bom? E vou preencher na minha struct tinfo as informações de local time. O que é isso? É pegar aquele número de segundos,
que acabou de ser retornado pela função time, e pegar a minha configuração de fuso horário, né, se estiver funcionando certinho, né, a configuração da minha máquina tá lá em BR time, né, tipo, e daí ele vai pegar aquele número de segundos lá e vai fazer um monte de conversões, tá? E vai colocar essas conversões na struct tinfo. Que conversões ele vai colocar? Vamos colocar alguns exemplos. Vamos dar uns printfs aqui. Vou imprimir data. 2 pontos. Vou imprimir o dia, que vai ser um porcentagem. Cadê porcentagem? Porcentagem D, ou porcentagem U, sei lá o que, né? Tipo um decimal, um número, um outro número, barra um outro número, porcentagem. Tipo, dia, mês, depois barra de novo para separar do ano. O ano vai ser um outro número em formato decimal. Beleza? Depois eu vou pular uma linha. Barra I. Então, no primeiro porcentagem D, eu vou colocar o campo tinfo seta. Olha o que tem aqui. Tem um monte de informações, tá? Zona, um monte de coisa aqui. Beleza? Algumas legais que a gente tem vai ser o TM Day. Ó, mesmo de day tem um monte de coisa, tipo dia do ano, dia da semana, dia do mês, coisa assim. Eu vou colocar só o day. Dia do mês. MD. Tipo, que dia do mês é hoje? Dia 8, tá bom? Que eu acho que é o calendário mais usual pra gente. Depois, então, 8. Depois vai colocar uma barra, né? Aí eu vou colocar o mês, beleza? Então, o campo no tinfo, que vai armazenar o mês, vai ser tinfo, seta, tm, que é o mês. Beleza? Lembrando que os meses vão ser sempre dados de 0 a 11. De boa? Então, sempre somar mais um. Beleza? Para dar mês de 1 a 12. Tá? Isso é uma convenção. De boa? Porque depois ele faz um mod, aí o mod vai dar de 0 a 11, não de 1 a 12. Então, para imprimir no formato, tipo, humano, entre aspas, assim, né? Que a gente entende, sempre corrige com mais um. De boa? E depois vai dar o ano. Mais ou menos a mesma coisa. Vai estar no... Vou colocar aqui. Vai estar no tinfo, seta, tm, ano. Esse tm year. A mesma coisa. Ele vai fazer um mod lá para o 1900, de boa, e daí a gente sempre tem que somar 1900. Dia, mês e data, né? Ah, vamos imprimir o horário também. Uma outra coisa importante. Printf, hora, 2 pontos. Vamos colocar tipo um inteiro também. Cadê porcentagem? 2 pontos. Então, tipo, hora, 2 pontos, um outro decimal, que vai ser os minutos. Depois um outro decimal, que vão ser os segundos, tá bom? Lembrando que aqui a gente não tem centésimos de segundo nessa biblioteca do, né, que é comum para Windows e Linux. Então, não temos centésimos de segundo aqui. Nossa precisão é só até segundos. E daí, os campos que a gente vai imprimir são o tinfo seta hora, que é o time hour, né? Time hour.
Depois tinfo seta 1 minuto. Beleza? Depois tinfo seta campo segundo. Esse sec. E ponto e vírgula. A parte que eu somei 1900 é tipo, o padrão, tipo, a conversão dele é que ele vai armazenar, por exemplo, se for ano 2000, ele vai armazenar 100 para trabalhar com números menores, tá? Então, ele sempre para você corrigir, né, para colocar em formato humano, entre aspas, sempre no mês você tem que somar 1, porque a resposta dele, que ele armazena é de 0 a 11, e no ano ele sempre... porque ele tem uma conta, tipo um número já, um número grandão, que é o número de segundos, 1900. Então, ele só faz a partir de 1900. Então, você sempre tem que somar esse número. Por exemplo, 2021, ele vai armazenar como 121, tá? Então, se você fosse imprimir o ano, ele ia colocar, hoje nós estamos no ano 121. Tipo, por convenção, ele fala que ele supõe o ano zero para esse sistema é 1900. Tá? Por isso que a gente soma 1900. Ô, professor, Oi? eu tenho uma dúvida sobre, tipo, a tarefa. Na tarefa, a gente não vai precisar, a gente vai colocar, tipo, por exemplo, na struct vai ter só o horário que ela foi inserida e o endereço do próximo, tipo, não vai precisar guardar nenhum E número. não, só isso mesmo. Beleza, E esse horário vai ser tipo aqui, ó, um time T, por certo. exemplo. Se você for fazer para Windows, um time T e armazena o número de segundos. Se você Sim. for fazer para Linux ou macOS, aí tanto faz. Você pode usar a mesma coisa ou o número de centésimos de segundo. Aí, tipo, tanto faz. Né? Uma forma que serve para todos os Cs, independente de plataforma, é essa parte aqui. Ó, tá? Então, sempre o número de segundos. Você põe no horário de inserção, aí na remoção você faz uma outra chamada e imprime a diferença. Lembrando que nessa biblioteca tipo, comum para Windows e Linux, na time.h, lembra que ele não aceita isso aqui, ó, tipo, fazer o menos. Lembra que lá naquele programinha lá tinha uma função que chama difftime. Aí você coloca difftime com 2 Fs, do jeito que está lá, né, depois vocês olham lá. Difftime atual, vírgula, início. Vou recompilar e executar agora. Aí, ó. Peraí, eu vou fazer de novo. Né? Não, deu certo. Ó, então, ele demorou em torno de 6 segundos e meio, tempo físico. Ele rodou em torno de um pouco mais de 3 segundos, né? 3 segundos e um quarto, em modo usuário. Não rodou em modo kernel. Aí colocou a data de hoje, que é 8/11/2021, beleza? Lembro que com aquelas correções lá de somar 1 aqui, somar 1900 para, né? Para ficar amigável para o usuário final, né? Tipo, usuário, né? No formato que a gente está acostumado. E o horário. Nesse caso aqui, ele está usando o horário internacional, beleza? O horário Londres, de boa, que tem que são 3 horas na frente da gente. Tá? Você poderia fazer uma correção também, tá bom? Ou deixar assim, o TC, beleza? Podia colocar. Eu não sabia que não estava corrigido. Podia colocar entre parênteses o TC, tipo horário internacional, tá? Horário de referência, tá bom?
não precisa fazer a correção para horário brasileiro, tá? Para BRT, tá? Tá bom assim. Dúvidas? Ok, de boa. O que eu queria, talvez antes de fazer mais uma, porque não, porque ficou, aqui, tipo aqui assim, né? É porque essas funções, elas exigem que a gente passe por referência, do tipo, a função time, ela altera a variável segundos da main, tá? Então, para deixar ela fazer isso, a gente tem que passar um endereço, tá? Então, sempre que a função for alterar a variável da main, a gente tem que passar o e-comercial, passar ela por referência. Então, essas funções aqui, elas supõem essa permissão. Então, você sempre tem que passar um endereço, tá? É o jeito que elas foram construídas, assim, tá? Sempre como o protótipo dela, né? Quem implementou tá usando, tipo, o asterisco lá, então você sempre tem que passar o e-comercial. É tipo, enfim, a interface que a gente tem para usar as funções. Tipo, a primeira lá, que é essa time aqui, com certeza tinha que ser com e-comercial, porque ela tem que alterar a variável segundos da main. Essa segunda aqui poderia ser dos dois jeitos, tá? Com e-comercial ou sem e-comercial, mas o cara que, né, implementou essa biblioteca e depois ficou famosa e distribuíram e está sendo usada há décadas, ele implementou usando passagem por referência, tá? Mas foi um critério dele. E esse segundos está inserido dentro da struct info. Dentro da struct info. Nesse caso, não sei se vou responder a sua pergunta. Se eu não responder, você pergunta de novo, tá? Essa função local time, ele pega esse número de segundos aí e daí faz as contas. Ó, esse número de segundos, que dia, que mês, que ano que dá, que hora, que minuto, que segundo. Depois tem outro, que dia da semana, tá? Aí você vai ver a mesma coisa, ele vai retornar de 0 a 6. Aí você vê lá, se ele retornou 0, deixa eu fazer um switch case. Hoje é domingo, se não é segunda, é terça, tal, tá? Então, esse segundos aqui, ele usa como parâmetro para preencher essa tinfo, que é uma struct que tem um monte de campos, para ver esse número de segundos aí vai dar, tipo, tal hora, minuto, segundo, de tal dia, mês e tal ano. Tá? São essas coisas que a gente imprimiu depois. Tá? Então, essa função local time que pega esses segundos aí e faz essas contas e preenche a struct. Tá joia. Mas sobre a tarefa, todo mundo entendeu o que é para fazer? Vou colocar aqui de novo. Tá para depois da manhã. É tipo assim. Então, ó, fazer uma função de inserir, remover e imprimir. Toda vez que você for inserir, o que você tem que fazer? Vou colocar aqui. Antes de inserir, você faz uma chamada time, beleza? Põe uma variável lá, supõe que se chama segundos, e daí coloca lá no campo código, né, que antes chamava código, você coloca, tipo, ao que seta código recebe segundos, tá bom? Então, o que você vai armazenar lá? Ao invés de armazenar um int, que é seu código, você vai armazenar um time underline t, que é um inteiro também, né?
que vai ser esse horário, beleza? Então, toda inserção, na hora de inserir, você faz a chamada time e coloca no campo código, tipo assim, você pode dar outro nome depois, põe lá no campo código esse número de segundos aqui, tá bom? Que é a hora da inserção. Toda vez que você for remover, você faz uma outra chamada time aqui, suponha que a sua variável chame T2. Aí você vai ver que T2 menos aquele campo código é o tempo que o nó ficou na fila, tá? Aí você imprime a diferença. Então, portanto, ao inserir na fila, você vai armazenar o horário da inserção. Todo mundo já se ligou, é o resultado da chamada time. Ao remover, imprimir quanto tempo o nó ficou na fila. Como é que é isso mesmo? Faz outra chamada time e imprime a diferença entre o horário atual e aquele que se armazenou no nó. Beleza? Que foi a hora que ele chegou na fila. Tá? Então, essa diferença é o tempo de espera dele. Tá? O tempo de espera do cliente. Ou, em outras palavras, o tempo que o nó ficou na fila. E para imprimir, só para fazer uma graça aqui, para vocês mexerem com isso aí, imprimir a data e o horário da inserção de cada nó, tá? Que foi o que a gente acabou de fazer, né? Imprimir data e horário. De boa? Então, você vai pegar para cada nó, vai pegar o tempo lá, né? O que foi inserido, tipo código. Aqui, ó. Fazer essa chamada local time e imprimir data e hora. Exatamente o que a gente acabou de fazer. Deixa eu ir aqui para o chat. Pode usar o menos direto ou tem que usar aquele diff? Usar o diff, tá? Então faz o cast para int entre parênteses, daí diff time, com 2 Fs, atual, vírgula, início. Ou, lá, né? Diferença dos dois tempos. Daí vocês vão ter certeza que vai funcionar. Do Jean. Essa fila não dá para reaproveitar o código de inserção que a gente fez antes? Dá, tá? Na verdade, por exemplo, você pegar um inserir no fim, remover do início e o imprimir, você basicamente tem tudo, né? Você só vai, em vez de inserir um código qualquer, tipo, qual código você quer inserir? Isso aí você já faz automático. Né? Já faz a chamada time e insere lá. Pode sim. Tá? O único parênteses é que façam, né, na medida do possível, usando o ponteiro fim, para não precisar caminhar na lista toda vez, né? Achar o final da lista para ficar mais eficiente. Tá? Mas, basicamente, aquilo lá mesmo, Jean. Na verdade, é bem menos do que a gente já fez para a lista, né? Então, fila é só inserir no final, remover é só remover do início, remover o primeiro e o imprimir. Beleza? Então é de boa, né? Tá. Não sei se eu ensino vocês a fazer um negócio. Acho que eu vou fazer. Vocês acharam muito difícil isso? Um pouco difícil. Isso que a gente viu até agora? Deu para entender? O que vocês acharam? Só para decidir se eu faço um outro exemplo. Porque a matéria de hoje é filas, né? Na verdade, a gente teria 2 aulas para fila, mas não vou usar. Tá bom? Fila já está visto, porque, enfim, não ficar falando a mesma coisa. Não, tipo, eu vou implementar para vocês um negócio que, na verdade, a gente já implementou, inclusive. Acho que não vejo sentido nisso. Tá bom? Então, hoje é fila. Quinta-feira que vem também a gente teria 2 aulas para
pilhas, mas eu vou usar uma só, porque também mesma coisa. E depois a gente usa para árvores o resto, que daí é uma outra coisa interessante, né? As listas foi muito interessante, né? Aprender a mexer, é um negócio desafiador, bem legal. As árvores também, mas filas e pilhas, sei lá, né? Tá? Por isso que eu fico passando essas outras coisas aqui para vocês. Que, na verdade, tipo, depois vocês vão usar bastante em outros projetos, tá? De novo, esse exemplo aqui, muito difícil, deu para entender? O que vocês acharam? E por que eu estou perguntando isso mesmo? Porque eu queria ver se a gente dá um outro exemplo um pouquinho mais avançado ou não. É, né? Eu acho legal também. Bom, já que ninguém se manifestou contra e quem se manifestou a favor, vou dar um outro exemplo. Esse outro exemplo, mais ainda, é tipo uma curiosidade, tá bom? É porque, tipo, a gente tem tempo ainda, né? Tipo, mesmo dando esse exemplo, a gente não vai até o final da aula. Eu não vejo sentido em implementar tudo de novo, eu implementar para vocês aqui, tipo, inserir no final, remover do início, sinceramente, né? Eu acho que, enfim, né? Hora de partir para outras coisas, só para a gente não terminar agora. E ver uma outra coisa. Bom, vamos. Ó, vou finalizar esse Replit aqui e vou abrir um outro Replit C. E vou abrir um Replit C. Não é C++, tá bom? É C. De boa? Tem algumas coisas que só dá para fazer na linguagem mãe mesmo. Então, que é um pouquinho isso aqui. Mas, enfim. Ó, então, ele abriu aqui, mesma coisa, tá? Vou deixar chamado de main.c mesmo. E vamos. Ó, vou tirar esse print aqui do Hello World. Vamos inserir algumas bibliotecas a mais, tá? Vocês veem que aqui, como é C, não tem o IOStream, tá? Tem o ASTDIO. Eu vou incluir a stdlib. Nem sei se a gente vai usar, mas só para não ficar dando erro. Tem a biblioteca de tempo, essa sys/times.h. sys/times.h. E tem uma outra coisa que era isso, né? Tipo, ninguém tem obrigação de aprender isso, não vai ser cobrado na prova, nem tem prova, né? No projeto, enfim. Só por uma curiosidade mesmo. Que é uma outra coisa que eu acho bem interessante. Muita gente não sabe programar com isso, mas nossa, dá para fazer umas coisas legais aqui. Bom, vamos. Nem sei o que a gente vai usar disso aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui na main, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma bobeirinha qualquer. Do tipo. Eu apaguei, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Aquele loop lá. Cadê o loop? Se eu pegar aquele outro lá, ver onde que eu salvei aquilo.
Ó, voltei para cá. Só para não ter que digitar também, não seria um grande problema. Tá? Vou declarar aqui, então, a int i, j e o x, né? E deixar inicializado o x com qualquer coisa. Beleza? Daí vou fazer um processamento aqui. Vai demorar um tempo, né? Nem vou medir de novo, porque a gente já sabe medir. Não vou medir de novo. E deixa eu voltar aqui com isso. Vou fazer o seguinte, ó. Ele tá, o nosso programa aqui, ele tá fazendo um monte de coisa aqui, né? Nada a ver, né? Enfim, tá fazendo o processamento dele. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou, antes de ir pro loop, eu vou fazer uma chamada signal, tá? Vou mandar um sinal. Essa chamada tem dois parâmetros. Um é o tipo do sinal. Eu não vou me estender tanto nos sinais, mas um sinal bem legal é esse SIG-alarme, que é tipo um despertadorzinho, tá? E daí tem um monte de outros sinais que são super interessantes. Esse é um dos que, sei lá, acho que dá pra gente falar agora, né? E usar um tempo razoavelmente pequeno, e ele é bem legal. E ele faz assim, ó, sempre que soar um alarme, tipo um despertador, eu vou chamar a função F. De boa? Que a gente ainda vai escrever. Então, ó, o que tem de legal aqui é que aqui eu estou falando, olha, toda vez que aparecer um sinal do tipo alarme, um despertador tocar, eu vou executar a função F. De boa? E vou colocar um alarme para daqui a ΔT, tipo 2 segundos. De boa? E daí, legal. O que eu fiz aqui, ó? Portanto, até agora? Fiz o seguinte. Falei, ó, toda vez que tiver um sinal do tipo alarme, executa a função F. E disparei um alarme para que daqui a 2 segundos. De boa? E daí o programa fica fazendo o que ele tem que fazer. No nosso caso, ele fica aqui no loop. No meio do loop, vai dar os 2 segundos. Concordam? Aí ele vai dar um alarme. Ele vai mandar um sinal de alarme. E vamos fazer a nossa função aqui. Quando ele der o alarme, ele vai executar a função F, concorda? Ó, aqui, ó. Sempre que ele tiver um alarme, ele vai executar a função F. E vamos escrever a função F aqui. Na função F, eu vou colocar printf. Captação de um sinal. Vamos ao tempo também, vai. Então, ó. Aqui já daria. Bom, enfim. Vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui, eu vou deixar ele num loop infinito. Depois a gente faz um outro teste. Então ele vai imprimir só quando ele tiver um alarme. Daí eu vou dar um outro signal. Tipo assim, ó. O que o signal faz? Ele não manda um sinal. Ele só fala. Quando ocorrer um sinal do tipo SIG-alarme, execute a função F. Tipo, aqui é uma recursãozinha, tá? Então, tipo, ele vai falar, execute essa mesma função. E vou jogar um alarme para daqui a 2 segundos.
Vamos ver ela executando, depois a gente volta para entender um pouco mais o programa e fazer mais alguma coisa. Então, vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu jogar aqui. Então, GCC, tá? O compilador C é GCC, tá? É o GNU C Compiler, beleza? GCC, em vez de ser G++, tá bom? Então, GCC, nosso programa chama main.c, -o, vou chamar de qualquer coisa. Vou chamar de... Essa é a pior parte, de dar nome para as coisas. X. Nosso programa chama X. O que deu aqui? Linha 7. Main.c, linha 7. A 7 no main. F não declarado. Como assim? Os parênteses ali. Pode. Onde? A função ali não tem que ter 2 parênteses. A linha 7 mesmo. Ah, tá. Obrigado. Aí só tem warning. Beleza, vamos ver se vai funcionar. Então, ponto barra, qual que é o nome do programa? X. Ó, o que ele está fazendo? Peraí. Ó, o parênteses do F. Ah, tá, do Carlos também colocou isso. Legal. O que ele está fazendo? Ó, você vê que a cada ΔT, em torno de 2 segundos, ele está imprimindo isso, captando um sinal. Olha o que está acontecendo no programa. Deixa eu só abortar ele aqui. Por favor, tá Ctrl Z ou Ctrl D, tá? O que ele está fazendo? Ó, então, ele começou a executar a main, beleza? Nem precisa mais dessas variáveis também, nem está usando mais. A gente falou assim, ó, sempre que tiver um sinal de alarme, executa a função F. E coloquei um alarme para que a 2 segundos. Ele fica no loop infinito, beleza? Só que de vez em quando, por exemplo, daqui a 2 segundos, vai soar o alarme. Toda vez que soar o alarme, ele vai... Ô, Carlos, de boa, vai lá. Põe presença para você, fica tranquilo. Daqui a 2 segundos, né? Coloquei o alarme lá, ele vai soar o alarme. Toda vez que soar o alarme, ele vai executar a função F. Então, ele vai executar lá a função F. Ele imprime, captei um sinal e reinicializa, tipo, reprograma. Olha, se aparecer outro sinal de alarme, executa de novo a função F. E reprograma o alarme para que daqui a 2 segundos. E daí, a cada 2 segundos, ele está preso no loop, tipo, o programa está fazendo tudo que ele tem que fazer. E daí, a cada 2 segundos, ele capta o sinal e imprime. Onde é que daria para usar uma coisa assim, por exemplo? Lembra uma discussão que a gente falou de, quando é que eu, no projeto, por exemplo, quando é que eu salvo a minha lista ligada num arquivo? Podia salvar cada alteração, né? Toda vez que eu altero, eu salvo, porque daí, tipo, se cair energia elétrica, eu não perco nada. Posso só salvar quando o usuário terminar a execução, beleza? Muito mais rápido, mas se, por exemplo, cair energia elétrica, eu vou perder todas as alterações. E uma outra, vocês já viram alguns programas profissionais, tipo editor de texto, que a cada ΔT ele salva. Por exemplo, aqui, ó, essa função F podia ser a de salvar no arquivo. E aqui, ó, ao invés de 2 segundos, eu podia dar qualquer ΔT. Daí, a cada ΔT, por exemplo, no nosso exemplo, a cada 2 segundos, ele chama essa função aqui, que podia ser aquela função de salvar no arquivo. Beleza? Por exemplo, podia salvar a cada, sei lá, 10 minutos, 20 minutos,
tempo que eu quisesse. Só colocar aqui e chamar a função f, podia ser a minha função, grava arquivo. De boa. Tá? É um jeito de fazer, o usuário ia estar fazendo outras coisas aqui no menuzinho dele, na main, né? Escolhendo as coisas do menu, indo lá para as funções, e de vez em quando soasse o alarme, quando desse o delta T, você podia ir lá e gravar o arquivo. Tá bom? Só um parênteses, tá? Só para, enfim. Só porque eu me lembrei, tipo, de algumas coisas que a gente estava fazendo, me lembrei de uma pergunta, né? Que, enfim, uma discussãozinha que a gente teve de qual critério a gente usaria para salvar, né? E daí eu me lembro que um dos critérios possíveis era esse. E só para mostrar como é que funcionaria, tá bom? Como daria para implementar esse salvamento automático, tá bom? Pode passar esse código? Passo. Posso colocar aqui talvez não fique com cor boa, mas enfim. Tá? Tem algumas coisas que a gente nem usou, tipo times.h, a gente não usou. Eu acho que a stdlib também nem precisa, tá? A gente usou a stdio para dar os printfs e a signal para signal e alarme, né? Tá bom? Não sei se alarme está em signal ou se está na stdlib, tá? Mas talvez não precise de todas essas bibliotecas, mas também sabe que o C é inteligentinho, né? Você coloca a biblioteca, se você não menciona nada, ele não incorpora a função, então não dá aumento nem de tempo de processamento, nem de tamanho de código, é super de boa, tá? Então, essas padrão, assim, eu sempre ponho tudo já. Enfim, tá bom? Então, isso. Vamos, acho que tá aparecendo para vocês, né? Fazendo fase chamada, tá? Tô relogando de novo aqui. Na quinta-feira, a gente vai ter a terceira estrutura de dados, vai ser muito, muito fácil também. São as pilhas ou stacks. A gente já, né, falou de pilha não implementando, né? Mas tipo que as variáveis locais ficam na pilha ou stack, né? E daí a nossa terceira grande estrutura de dados são as pilhas. Que vai ser uma aula super facinha, então tragam dúvidas do projeto na quinta-feira, tá? Porque a estrutura de dados é muito simples. Era para a gente dar em 2, às vezes em 3 aulas, mas não vejo motivo, né? A minha ideia foi, né, fazer mais exercícios e focar mais em listas. E depois filas e pilhas de boa. E depois focar de novo em árvores. Tá bom? Então tragam dúvidas do projeto para quinta-feira. Bom, Alexander, ok. Ariane, Arthur, Augusto, Bruno. O Carlos saiu, avisou. Outro Carlos. César. César tá aí? E... Ops. Davi tá aí? Elias, Emílio, Felipe, Jean. Gabriel Garcia. Gabriel Nicolete. Gabriela. Jean, Guilherme Coutinho. Guilherme Zanoni. Gustavo Brunoro, Gustavo Pérez, Gustavo Piovesan, Henrique, João Ricardo, João Vitor Vidal, Vitor Vidal, João Vitor Gomide, Kevin, Leonardo, Luan, Lucas, Miguel, Murilo, Patrick,
Pedro Alberto, Pedro Costa, Pedro Porto, Rafael, Ricardo, Rodrigo, Tiago, Tomás, Vitor, Virley tá aí? Então, de novo, para confirmar, se alguém desses estiver presente ou que estava presente, César já vi, beleza, obrigado. Se tiver mais alguém que vocês viram que estava presente ou que esteja presente, por algum motivo posso ter me enganado, enfim. Algum desses estiver presente, vocês me avisam. Davi Okida, Gabriel Garcia, Gabriel Nicoletti, Gabriela Gomes e Virley. De boa? Tô confirmando aqui, ele é sempre meio demoradinho. Pronto. Vamos lá. Deixa eu salvar. Ainda bem que vocês estão vendo a interface, né? Senão fica aparecendo que eu que não tô clicando. Aliás, um monte de vezes eu falo, acho que não cliquei. Mas o sistema é meio lento mesmo. Igual agora. Mas eu cliquei, certeza. Não creio. Ah, foi. Parece brincadeira, né? Mas, enfim. Então, isso, moçada. Obrigado pela presença. Então, tarefinha de filas. De boa? Não se esqueçam, individual para quarta-feira. Lembro que tem. Tem a aula também de quarta do laboratório de ALP e tem as monitoras, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Beleza? Até então. E obrigado pela presença. Até a próxima. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, senhor. Falou. Valeu, falou.